Olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o nosso presidente, né? Não é sempre que eu consigo essa proeza, não é mesmo, doutor Roberto? Obrigada, Ana, pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Ótimo. Pessoal, então eu vou aproveitar, né, esse sucesso que foi o nosso evento e perguntar para o doutor Roberto, primeiramente, o que que ele resume desse sucesso de público, palestras com temas dos mais diversos, falando desde regime geral até regime próprio. Se ele podia resumir um pouquinho para nós, o que que ele sentiu, qual foi o espírito do evento desse ano? Olha, Ana, quando a gente começou não só a elaborar o conteúdo programático, os temas, mas também os palestrantes, nós tivemos essa preocupação com a interdisciplinariedade, né? A gente sabe que o direito previdenciário, ele precisa cada vez mais, o estudioso do direito previdenciário precisa conhecer não somente o direito material, a Lei 8.213, mas ele precisa conhecer o custeio, a Lei 8.212, o Código Tributário Nacional, também a matérias afetas à medicina, engenharia de segurança do trabalho, regimes próprios de previdência social, que é uma área fantástica para a atuação do advogado previdenciarista, previdência complementar, que é muito importante, a questão do planejamento previdenciário, ou seja, da consultoria, não só o advogado ficar focado no contencioso, também a parte da consultoria é muito importante e, logicamente, nós tivemos uma ajuda preciosa da coordenação científica do Dr. João Batista Lázari, que me auxiliou na escolha dos temas e dos palestrantes, sem contar com a coordenação executiva sua, do Dr. João Victor Dornas também, que me ajudou muito para que esse evento se concretizasse. Então, antes de tudo, a gente tem que ter um sentimento de gratidão por vocês que viabilizaram esse evento, que sem a ajuda de toda a equipe do IEPREV, todos os funcionários, colaboradores, mas na coordenação executiva, o evento não teria alcançado o sucesso que alcançou. Bem, obrigada, Roberto. Acho que toda a equipe está bem feliz com o resultado. E eu queria que você resumisse um pouquinho para quem não veio, né, não pôde em razão do esgotamento das vagas, ou em razão do fato de que nós estamos com esse problema político, social do momento, que é a questão do combustível. Alguns dos nossos alunos ficaram em casa, embora mesmo com alguns alunos em casa, a gente pode dizer que batemos o recorde, porque nós já temos 500 pessoas, né? Então, pelo Perfeito. menos 520 pessoas, mesmo com aquelas que não puderam vir, porque o salão está lotado. Exatamente. Nós tínhamos um receio muito grande quando foi deflagrado o movimento, né, grevista, os bloqueios que ocorreram de forma parcial e também a questão dos combustíveis, dos aeroportos, etc., dos palestrantes não chegarem, dos próprios congressistas. E para a gente realmente foi uma surpresa. Eu te asseguro que foi uma surpresa. A gente pode dizer para quem está em casa que o coração foi de 1 a 1.000.000 de segunda-feira à quinta. Exatamente. Eu, assim, estou muito grato aos palestrantes, eu tenho um sentimento profundo de gratidão aos congressistas, porque as pessoas, muitas delas vieram sem saber se tinham certeza que eu voltar. Muito interessante isso. Pessoas do interior de Minas Gerais, pessoas de todos os lugares do Brasil, tinham só aquele tanque abastecido para a ida, sem a certeza, mas com aquele desejo, né, firme de participar do nosso congresso que nós, enfim, executamos e elaboramos com tanto carinho. Então, para a gente foi, eu digo que foi uma satisfação em dobro, né? Não somente pelos temas, pelos palestrantes que chegaram, mas também ver esse salão lotado, para mim foi motivo de muita felicidade e acredito que para toda a equipe. Com certeza. E esse evento, então, ele reuniu diversas surpresas. Teve show de cordas, teve teatro, teve musicista. A gente teve muita novidade. Além da parte acadêmica, teve também entretenimento, mas também tem lançamento de livro. E eu queria que você falasse um pouquinho, além dos livros da doutora Maria Helena, que foram lançados aqui, teve lançamento do Teodoro, lançamento do Dr. Savares, tem um lançamento muito especial, que é importante que os nossos alunos saibam, porque é um lançamento que é muito umbilical com o próprio Instituto. Primeiramente eu queria abordar a importância que nós procuramos conferir
a todos os juristas que aqui estiveram em valorizar as suas obras. Então, nós tivemos essa preocupação, inserir o nome do palestrante, inserir os lançamentos mais recentes, de novas edições. Então, a cada palestrante você tinha um nome e tinha por trás dele as obras, porque é uma forma de valorizar o profissional e os próprios congressistas que gostaram daquela palestra saberem que são doutrinadores, são pessoas que não somente têm uma fala, uma oratória bacana, uma oratória bem desenvolvida, mas, enfim, que são escritores que influenciam o direito previdenciário de uma forma determinante. E com relação a essa obra, nós temos um carinho muito grande, foi uma parceria entre o IEPREV e a editora LTR sobre temas relevantes e pontos controvertidos do direito previdenciário, com a coordenação sua, que eu agradeço muito, foi fundamental. Doutora Ana, em todos os momentos, fez todo o trabalho de interlocução com os autores, com a editora. Esse livro, de fato, não existiria sem a sua atuação e, com certeza, do professor Marco Aurélio Serral Júnior, que convidou muitos autores juntamente com você e também com a minha atuação. Então, nós temos aqui artigos muito interessantes, inclusive alguns artigos, um artigo especificamente já foi citado antes mesmo do seu lançamento oficial no incidente de resolução de demanda repetitiva da 4ª Região. Então, é um motivo de orgulho para o Instituto ter lançado esse livro, essa obra, nesse congresso. Nós lançamos também um e-book, que é um livro que foi formatado por artigos elaborados pelos nossos alunos de pós-graduação, da primeira turma do Instituto de Estudos Previdenciários. Então, esse artigo já está disponível no site do IEPREV gratuitamente, valorizando os melhores artigos que foram selecionados pela nossa coordenação acadêmica. Excelente. E eu quero aproveitar também e falar para quem está nos ouvindo, né, que esse livro ele coroa um momento muito importante que a gente viveu. Porque embora a reforma não tenha passado, né, eu sempre ouço até inclusive você falando, ela está por aí, ela nos ronda. E o livro, ele além de falar da reforma, mas não é isso, é falar de todos os benefícios, de todas as revisões, falar do processo, do procedimento que a gente está vivendo jurídico, do processo previdenciário, também judicial e administrativo, dentro de um contexto. Perfeito. Que é o contexto que a gente está vivendo político, jurídico, social, que afeta. Por mais que a gente diga a reforma não passou, mas ela já deixou marcas. Ela deixou marcas, inclusive, na jurisprudência. Porque muito da jurisprudência já mudou em razão de tantas coisas que foram ditas por causa da reforma. E nem todas foram positivas, né? Muitas dessas marcas foram até negativas. E eu gostaria, então, de dizer que isso aqui coroa um momento histórico, que foi o momento que o IEPREV viveu na luta do direito social, um momento em que eu até faço aqui, um momento inclusive que levou a que o Dr. Roberto fosse o nosso homenageado do congresso passado, porque abriu mão de muito da vida pessoal para lutar, né, na luta do direito previdenciário, ou seja, na proteção desses direitos que sofrem um abalo constante, então a todo momento, e inclusive agora com uma insegurança jurídica tamanha. E aí esse momento aqui é muito importante para quem é nosso aluno, nosso associado, quiser adquirir o livro. Por quê? Porque ele reflete tudo isso. E é um esforço conjunto dos nossos coordenadores, né, doutor Roberto? Perfeito. Tem coordenadores do IEPREV, tem professores do IEPREV e mais alguns convidados especiais. Mas eu não vou te deixar sair daqui sem você fazer um resumo, para quem está em casa, um resumo curtinho, mas dizer qual foi a tônica da sua palestra. A sua palestra foi muito comentada, o pessoal saiu para o coffee break falando muito a respeito dela, e eu queria que, em linhas gerais, você deixasse uma mensagem já para aquele que está nos ouvindo a respeito do seu tema. Bem, geralmente é um tema que me fascina, que é o planejamento previdenciário, e nós temos atuado não só na parte de regime geral de previdência social, regimes próprios dos servidores públicos, mas também na parte de previdência complementar. Então, durante muitos anos, fui diretor da OAB-Prev, que é o Fundo de Pensão dos Advogados, conselheiro também da OAB-Prev, e adquiri uma experiência muito grande, mas foi uma escola para mim. E, a partir daí, nós temos analisado, feito vários estudos e opções que pessoas físicas têm formatado quando vai adquirir um plano de previdência privada,
e percebemos equívocos nessas contratações. E aí nós analisamos aqui na nossa palestra quais são os principais pontos que as pessoas precisam analisar quando elas vão contratar um plano de previdência privada. O mais lógico, a previdência social é o pilar básico e a previdência complementar é facultativa, mas ela sendo facultativa, é muito mais importante o conhecimento daquilo que você está contratando. Por quê? Porque muitas opções elas são irretratáveis. A Previdência Social ela já tem um pacote básico de benefícios e você não tem o que escolher. Eu não vou escolher, eu não quero salário maternidade, eu não quero pensão por morte, não tenho como. É o plano que já é concebido pelo princípio da solidariedade. É o pacote completo. É o pacote completo. Já a Previdência Complementar, você faz essa customização. Mas essa customização, ela tem várias peculiaridades que as pessoas não percebem. E quando elas vão precisar da proteção previdenciária complementar, elas percebem os equívocos, seja na questão, sobretudo na questão fiscal, tributária, porque, por exemplo, nós temos a tabela regressiva que foi criada pela Lei 11.053, que você tem que contratar no momento da adesão ou, no máximo, no último dia útil do mês subsequente. E essa opção pela tributação decrescente do imposto de renda, ela é irretratável. E depois não tem como você desistir, ou então você não fez essa opção dentro desse prazo que a Lei 11.053 estabelece, eu não posso fazê-lo depois, a não ser que eu contrate um outro plano e por aí vai. Então, quer dizer, é muito importante a assessoria do advogado previdenciário, e aí não é um gerente do banco que vai fazer isso, o advogado previdenciarista ele tem que trabalhar nesse momento da contratação de um plano de previdência privada e também no momento subsequente, que é na fase do recebimento do benefício, porque a previdência você pode também fazer o resgate total ou parcial da sua reserva matemática ou pode converter em um benefício. E as pessoas ficam completamente perdidas. Os participantes eles não sabem, por exemplo, se uma pessoa ela é demitida de uma entidade que tem uma contratação com uma entidade de um fundo de pensão, ela não sabe se ela resgata, se ela faz uma portabilidade, se ela continua se autopatrocinando, se ela faz opção pelo benefício proporcional diferido, tudo está lá previsto na Lei Complementar 109. E o prazo que ela tem para tomar essa decisão é muito curto. Às vezes a entidade dá 60 dias para ela tomar a decisão do que ela vai fazer com aquela reserva matemática. Ela vai resgatar, ela vai portar para uma outra entidade, ela vai converter numa renda, é uma renda vitalícia, é uma renda temporária. Então nós abordamos esses principais pontos. Eu acho que isso despertou, até por parte dos congressistas que têm planos de previdência privada, acho que despertou até um temor. Um temor. Né? Falei, poxa, eu contratei um PGBL, mas eu deveria estar num VGBL. Então, nós tratamos de todas essas diferenciações. Eu acho que, pelo menos, plantou essa semente para que possa frutificar. Não somente para você, para os advogados né, que têm plano de previdência privada, mas também para uma consultoria, para entidades de previdência complementar e para as próprias pessoas que contratam esses planos. Não, com certeza, acho que foi fundamental e, inclusive, aqui já vou fazer uma propaganda que quem quiser adquirir o nosso IEPREV Premium tem acesso a todas a esses cursos que o Dr. Roberto sempre tenta colocar ali no nosso, naquela disposição de cursos que a gente tem, cursos também dessa monta. E a gente teve uma palestra também da questão financeira, que foi muito bacana, eu vou te pedir para falar assim, rapidamente, Jason. Só para as pessoas saberem o quanto é importante não só o planejamento previdenciário, o planejamento financeiro, né? Perfeito. E aí, se você puder só explicar um pouquinho para o pessoal que você trouxe, que você quis dar uma cara, né? Que cara que você quis dar para esse bloco? O que esse bloco, essa mensagem que esse bloco ia passar para quem veio aqui assistir o congresso? Primeiro, abrir a mente das pessoas com relação a esse campo de atuação profissional. Então, nós tivemos a presença do professor Daniel Pulino sobre a questão da migração ou não, a contratação do FUNPRESP para os servidores públicos federais, e temos esse prazo que está se esgotando para os servidores que ingressaram antes da criação do FUNPRESP. Então, foi fantástico a palestra do professor. Em seguida, a minha palestra sobre as vantagens e desvantagens de um plano de previdência complementar e como você faz essa contratação. E, finalmente, coroou com a palestra do professor Jason.
que é um especialista em finanças pessoais, uma pessoa que tem profundo conhecimento, aplica na bolsa, em todo tipo de modalidade de investimento, e acho que isso também gerou não somente essa preocupação que nós temos em dar uma assessoria com excelência para os nossos clientes, mas muitas vezes a gente não se preocupa com as nossas próprias finanças. A gente cuida de tantos interesses de terceiros que os nossos próprios interesses são negligenciados. Então, acho que essas mensagens que ele nos transmitiu foram muito importantes para essa reflexão. Porque eu acho o advogado ele tem que ter uma estabilidade financeira, ele precisa buscar isso, até para que ele possa trabalhar com tranquilidade, para que ele possa prestar um trabalho de excelência. Se ele não consegue nem ter a sua subsistência garantida e ele não se planeja, como que ele vai fazer um planejamento previdenciário para um terceiro se ele nem tem o seu próprio planejamento financeiro, né? E o professor Geison tem um curso completo lá no IEPREV Prêmio, que é um curso de finanças pessoais, como aplicar em mercado de capitais, que todo mundo morre de medo, e ele de uma forma muito simples, ele é uma pessoa simples, mas com profundo conhecimento na área, nos transmite através desse curso lá no IEPREV Prêmio. Excelente. Olha, isso é para mostrar que o IEPREV não se preocupa só com o trabalho do advogado quando ele atende o segurado, mas também com o próprio planejamento da carreira do profissional. Então, o IEPREV sempre tenta fazer o congresso do modo mais completo possível para atender todos os interesses e despertar novas ideias. Para quem não conhecia, esse é o nosso presidente, professor Roberto, né? É difícil alguém que ainda não conheça, mas para quem não conhece, ele foi o idealizador do Instituto de Estudos Previdenciários, ele que está à frente aí de diversos projetos. São pós-graduação em regime próprio, pós-graduação em regime geral, pós-graduação na prática, tem o IEPREV Premium, desculpa, simulador Ana, de cálculo, que simuladores mais? De cálculo. Nós agora lançamos com a coordenação conjunta do Dr. Antônio Queiroz, que é coordenador numa pós na Escola Superior de Advocacia, uma pós de trabalhista e previdenciário. Muito bacana. É o site www.ieprevtrabalhista.com.br. A professora Ana vai ser uma das nossas professoras desse curso, porque ela faz essa interface com o custeio, com benefícios, isso, com a questão do acidente de trabalho, a preocupação de prevenção da advocacia empresarial. Então vai ser também uma pós, eu acho que revolucionária, porque ela não vai ser simplesmente direito de trabalho e direito previdenciário, a gente vai procurar estabelecer essa costura, essa interface entre esses dois importantes ramos do direito. É muito bacana. E também, para terminar de falar, é importante que o pessoal saiba que nós temos também os programas de cálculo, que você sempre deu uma atenção muito especial para claro. isso. E o IEPREV também dá uma atenção especial, que é para o trabalho científico, também no sentido dos artigos, perfeito, do livro, e no sentido também da parte de perícia médica, né, doutor Roberto? Muitas vezes ela passa um pouco desapercebida, e eu percebo que nos teus congressos e também no material da pós sempre há assim uma atenção especial para aquilo, para a voz, né, para o médico perito também ter voz, para a gente entender como é que ele faz essa análise. O professor Opitiz, né, o professor Opitiz Neto tem um curso gravado especificamente sobre esse tema das perícias médicas. Teremos um curso agora, segunda-feira, com o professor José Caetano sobre perícia biopsicossocial, que nos próximos dias também vai estar disponibilizado para os assinantes prêmio, além do quem puder comparecer presencialmente, aprender com o José Caetano, que para mim é a maior autoridade sobre esse tema da perícia biopsicossocial. Com certeza. Então, eu agradeço a tua presença aqui e vamos que ainda tem mais um pouquinho do evento acontecendo. Um abraço a todos, até mais. Muito obrigado, Ana.